Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast CEF Talks. Aqui nós desvendamos as práticas, os mistérios da experiência do cliente com coisas simples, com a prática e com quem faz, quem coloca a mão na massa. Então fica aqui comigo porque hoje nós temos um convidado muito especial que vai desvendar os mistérios da inteligência artificial para nós aqui nesse podcast. E eu quero receber com muita honra, com muita alegria, o nosso convidado de hoje, Paulo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gisele. Obrigado por estar aqui, obrigado pela audiência. Vamos aqui conversar um pouquinho e trazer alguns insights, trazer um pouco de experiência das coisas que a gente tem aprendido e continua aprendendo sobre a IA nos dias de hoje. Ou seja, começa aprendendo e não para mais, né? Não tem jeito, não tem jeito. Principalmente agora. Acho que agora é exponencial essa necessidade da gente ficar sempre se educando, conhecendo e Perfeito. filtrando. Isso é um ponto importante. Num mar de informações, você precisa saber pescar. Fato. Muito Fato. bom. Paulo, mas antes da gente entrar nesse tema, que tem muita coisa para a gente conversar hoje, eu quero que você se apresente para os nossos ouvintes, os que estão nos acompanhando, que vão assistir esse podcast também. Quem é o Paulo? O que a XGen faz? Então, a palavra é sua. Muito obrigado, Gisele. Bom, pessoal, meu nome é Paulo Forquito, eu trabalho na XGen desde a fundação da empresa. Eu sou um dos co-founders da XGen. Há exatamente 23 anos. 23 23, 24 anos aproximadamente. Acho que a gente está na fase de aniversário, né? Sei. De cantar parabéns. E vamos lá. Eu trabalho desde muito cedo, né? Trabalho desde aquela época onde ainda existia aquela profissão do office boy, Ah, que sei. hoje virou assim. E eu era a moça do fax. Você é a moça do Eu era a fax. moça do fax. Eu era o rapaz que pegava o fax e levava nos departamentos. Legal. Né? Não existia ainda esse volume de tecnologia onde você manda um e-mail, manda uma mensagem, nem nada disso, né? Você tinha que pegar os documentos, levar nas Malote. o malote, Malote. ir no cartório, essas coisas. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa bem grande, né? Que eu comecei na Folha de São Paulo. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer vários departamentos, me apaixonei por tecnologia. Que Tive a legal. oportunidade de ser inserido no contexto de suporte à equipe de atendimento da Folha, porque os assinantes também tinham problemas naquela época. Só que, obviamente, a gente não falava de comunicação digital ainda, era telefonia, muita telefonia. Muito né? telefone, né? Exato. Gravação. E ninguém gostava de dar suporte para a equipe de telemarketing, call center, essas coisas. Por quê? Não tinha muito PC, não tinha muita tecnologia envolvida. E aí Computador lento. os mais lentos, né? E aí o que acontece? Conforme foi mudando a tecnologia, novas empresas chegando no Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer outras empresas, né? E aí eu migrei para esse mundo do famoso CTI, Computer Telephone Integration, que aí começou a fase da gente E começar a você foi se receber. formando nessa área. Exatamente. Aí eu me formei e cresci nessa área. E o que acontece? Hã, chegou um determinado momento que eu tive a oportunidade de, junto com um outro sócio meu, Fabiano, a gente parou, pensou e falou: "Putz, faz Você conhecia o sentido". Fabiano de onde? Da Gênesis. Boa, boa. Ah, legal. Bem recordado. Legal. Eu e o Fabiano, nós nos encontramos, e o Marcelo também, que também é um outro sócio da empresa, nos encontramos na Gênesis. Na Gênesis. Exato. E aí, quando a Gênesis estava naquela fase de virar Alcatel e tudo mais, a gente acabou saindo, né? Decisão de lá de cima. E aí o que acontece? Montamos a XGen. Que legal. E ela nasceu no início com o objetivo de ser uma consultoria, uma empresa para ajudar a implementar a tecnologia. Só que aí no meio dessa jornada, Para áreas de atendimento. para áreas de atendimento, para áreas de atendimento. Aí o nosso foco só virou Só virou esse. atendimento.
E aí a gente começou a olhar alguns gaps, algumas lacunas que existiam nesses processos de atendimento. E a gente começou a construir nossa solução. E aí hoje, né, E qual foi o momento da decisão, assim: "Gente, precisamos construir um software"? foi aquele momento que a gente chegou, assim, numa operação, eu lembro bem dessa operação, já faz muitos anos isso lá, foi na antiga, eh, como que é? Atento, antes da Atento veio a 4A, se não me fa Nossa. não, 4A? Acho que é isso. Essa aí não é da minha época não. Nossa, é que já faz um bom tempo. Foi uma dessas precursoras de empresas De BPO, né, call center. de contact center. E quando a gente estava lá na operação, eu me lembro muito bem dos operadores com uma necessidade muito grande de fazer consulta com o supervisor, mas com o cliente na linha, sem ter esse espaço de colocar o cliente em hold, né, ou até mesmo buscar alguma informação dentro daquele universo de ferramentas. A gente falou: "Tem uma oportunidade aí, a gente consegue ajudar e melhorar um pouco a vida desse profissional que está atendendo o cliente, que tem toda essa Perfeito. dificuldade para atender o cliente muitas vezes". E a gente começou a construir soluções para isso. Legal. É, porque eu te perguntei porque, o mercado de software, ele é muito desafiador, né, uma coisa é você prestar o serviço, a outra coisa é falar assim: "Agora eu vou desenvolver o produto". A tecnologia, né, é Bem uma observado, parada diferente. bem observado, mas veja, como nós sempre tivemos uma veia muito técnica dentro do nosso conhecimento, né, o que que a gente sentia? Quando você pega uma solução, principalmente essas de fora, você precisa tropicalizar algo para a nossa necessidade. Além disso ser extremamente custoso, é algo que muitas vezes a própria marca não quer fazer. Nem quer fazer, fala: "Dá muito trabalho, não É, compensa". não compensa, porque eles olham sempre a estratégia de uma forma global. Uhum. Então, assim, nesse momento a gente falou: "Não, nós temos capacidade, vamos construir as nossas próprias soluções". E por Foi. hoje, nosso portfólio de soluções é gigantesco. E hoje vocês atendem mais qual mercado, assim? Olha, eu vou te dizer que um dos mercados que nós mais atuamos é o mercado de serviços, sabe? Serviços. Grandes empresas. Serviços, grandes empresas, grandes volumes, grandes BPOs. Por quê? Porque nós acabamos modelando a nossa plataforma muito nesse conceito de organização e otimização de tempo e processos, Hum. que está um pouco junto, né? Então, assim, tudo que nós construímos foi pensado em recebo grandes volumes, organizo e metrifico. Quantos clientes eu estou recebendo, qual que é o meu volume de Perfeito. comunicações Então repetidas e a tudo mais. sua plataforma, ela não faz o CRM, ela recebe a informação e organiza o workflow do colaborador. Isso era uma verdade até 2 anos atrás. Ah, ok. Até 2 anos atrás era exatamente isso que nós fazíamos. Pegar a informação, transformar isso em demandas e distribuir dentro das áreas, metrificando. Só que o que faltava? Faltava o CRM. Por quê? A gente às vezes pode pensar que a omnicanalidade ou o omnichannel, ele pode funcionar totalmente à parte de um CRM, e não tem como, porque o cliente acessa você por canais diferentes, você tem Tem que estar tudo rotinas. integrado. Exato. E aí o que que nós fizemos? Em vez de integrar algo de fora, por causa dos problemas que a gente acabou de comentar, de dificuldades depois de ajustar fornecedores Assim, externos e tudo mais, construímos um CRM dentro do Omnichannel. E aí nasce um conceito diferente, que é o CRM conversacional. Por quê? Porque ele tem o objetivo de ajudar na conversa com o cliente. com o cliente. Exato. Ou seja, vocês abriram aí depois de 18 anos, ai, 20 anos, essa frente voltada diretamente para o cliente e que está indo muito bem, né, pelo que você trouxe até aqui. Agora eu quero fazer uma pitadinha aqui de polêmica. Vamos lá. Vamos lá, porque Adoro o assunto polêmica. é polêmico. Falando de inteligência artificial, Aham. hoje nós sabemos que muitas empresas aderiram a bots, né, a automações, automatizações, aquelas URAs que hoje os clientes fogem delas, né? Aquelas URAs que elas não viram URAs, elas viram um loop infinito do cliente ali dentro do telefone.
Mas eu quero saber o seguinte de você, né? Apesar da tecnologia vir para facilitar a vida das empresas e dos clientes, Verdade. por que ainda os clientes, né, não estão felizes com as ferramentas, com essas automações que as empresas têm colocado? Muito boa pergunta, Gisele. Hã, a resposta para isso acho que está muito em cima da nossa própria cultura. Nós temos uma cultura muito imediatista. Hum, Nós queremos o resultado ontem, porque o rápido, indicador está isso é problemático hoje, verdade. né. Então eu preciso do resultado ontem. E por algum motivo, eu não consigo te dizer qual, as empresas elas apostam muito da sua estratégia em cima da tecnologia e falta seguir e pensar no processo. O que que eu quero Como dizer se a com isso? tecnologia fosse resolver o processo. Exato. E assim, a tecnologia ela é uma ferramenta, ela é um meio na qual você escoa o processo. Então assim, imagina, eu sou uma marca, e eu tenho a minha característica, a minha forma de trabalhar, seja ela qual for, certo, errado, não importa. Quando muitas dessas marcas constroem a experiência, elas apostam que a tecnologia vai criar o cenário ideal para o cliente. E aí o que que ela faz? As empresas que implementam nessas soluções tentam mapear o que seria esse processo. E aí não existe esse trabalho de fato entender quem é o meu cliente, o Hum. que ele está me demandando, qual que é o perfil dele, qual que é a idade Qual é o dele. assunto que ele mais demanda? Modelar, nossa, sem brincadeira, parece uma coisa clichê, você escuta todo mundo falar disso, mas poucas pessoas implementam, que é o famoso perfil de cliente, persona. Isso é básico, É básico. não tem jeito. É. Você sabe que a gente realiza dentro do Instituto processos de serviço, né, de consultoria Sim. e implementação de experiência do cliente. E aí as pessoas falam assim: "Ah, mas o que que vocês fazem? Vocês mapeiam a jornada?" Mapear a jornada é uma ferramenta, mas a gente depois trabalha ali debruçando em cada iniciativa. Uma das frentes que nós trabalhamos é olhar para o atendimento e entender como está esse atendimento, os processos de atendimento, os procedimentos de atendimento, os canais de atendimento. E tem empresa que ainda trabalha, por exemplo, reclamação em planilha de Excel. Você deve se deparar muito com isso também. Então, nós entramos, olhamos quais são as necessidades de ferramentas que a empresa precisa, mas antes de contratar essas ferramentas, a gente fala assim: não, espera aí, a ferramenta não vai resolver, porque a gente precisa primeiro desenhar o processo. Aí a gente entra no fluxo, o velho e bom fluxo de processo. Desenhamos o fluxo de processo com base numa experiência que seja positiva para o cliente, validamos aquele fluxo, implementamos aquele fluxo no modelo que está, seja na planilha, do jeito que está, a gente faz com a ferramenta que está, validou o processo, aí nós vamos olhar para o mercado e falar assim: quais das ferramentas que existem no mercado hoje atendem a esse processo? E eu acho que é isso que você está trazendo, né, que as empresas não fazem esse dever de casa. Elas olham para as ferramentas e falam assim: "Ah, elas vão resolver meu problema de reclamação. Ah, vão resolver meu problema de atendimento". E aí pula essa etapa, né. E pulando essa etapa, qual é o erro que essas empresas acabam incorrendo? De empurrar para o cliente um processo que às vezes não é o que o cliente está esperando. Perfeito. E assim, e aí você tem uma quebra da expectativa do cliente com a expectativa da marca. É a receita do caos. E muitas vezes o mercado coloca a culpa na ferramenta. Em 90% dos casos, né. E assim, e qual é o problema? Porque assim, quando você olha o investimento que você faz, quando você adquire uma plataforma, seja lá qual for essa plataforma, e você acaba não seguindo os passos necessários, o que acontece? Você troca a ferramenta. O que que você fez com esse investimento? Você rasgou. Jogou fora. E aí você tem que fazer outro, e você rasga de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E assim, o trabalho de base, que é o trabalho de
entender o processo, entender o cliente, entender as jornadas, que não é, e isso tem que ficar também muito claro, né, não é um trabalho fácil. Mais do Demorado. que ninguém você sabe disso, não é um trabalho fácil. É um trabalho demorado, é um trabalho que você tem várias idas e vindas, é um trabalho de, investigador muitas vezes, verdade ou não? Ah, essa pura investigação. Você tem que ficar às vezes É. tirando da caixa, naquele processo, daquela pessoa, daquele operador, daquele agente que sabe tudo, e é ele que está repassando o que está faltando de treinamento, que muitas vezes a empresa não sabe, não está formalizado na documentação, né. Às vezes tá só na cabeça de uma pessoa. O famoso conhecimento tácito. Então assim, e quando essa pessoa sai, vi meu NPS vai lá para baixo, meu CSAT vai lá para baixo, Tá. e por quê? Eh Você sabe que no Reclame Aqui, eu falo que eu fiquei 10 anos à frente do Reclame Aqui, na cozinha das empresas. Porque, assim, Sim. ler reclamações em primeira mão do que os clientes estão falando das empresas é você abrir, né, um lugar onde as pessoas de fora não estão enxergando o que está acontecendo. Então, era muito comum, assim, a gente ver uma empresa que tinha uma pessoa extremamente comprometida, que estava fazendo o indicador rodar, boa performance. Quando ela saía, porque muitas vezes ela recebia proposta para ir para outro lugar, Claro. o indicador caía. Eu tinha assim, a gente olhava e falava assim: "Ah, caiu, alguma coisa aconteceu. Será que fulano está lá ainda?". Entrava em contato, a pessoa tinha saído. Isso é bom, porque mostra que aquela pessoa tinha um comprometimento, mas isso também é ruim, porque muito provavelmente estava concentrado naquela pessoa, ou a empresa entregou só a ela resolver a questão do cliente. E hoje cliente é de todo mundo, né. Você agora trazendo para o trabalho que vocês realizam hoje. Sim. Você sente que, para a empresa adotar uma tecnologia que vai olhar para cliente, que vai cuidar da experiência, requer algum nível de maturidade ou toda empresa pode iniciar um processo de implementação dessa? Por que que eu te pergunto? Porque no nosso caso, por exemplo, tem empresa que não está preparada para começar um trabalho de implementação de experiência. E aí a gente explica isso para ela: "Olha, estão numa fase inicial ainda. Então, o que que vocês precisam? Aculturar. Então, a gente entra com um trabalho de aculturamento, depois a gente entra com um trabalho de implementação. Uhum. Quando a gente fala de inovação, tecnologia, inteligência artificial, caminha dessa mesma forma? Exatamente da mesma É. forma e com alguns aceleradores preocupantes muitas vezes. É muito comum, tá, Gisele, nós realizarmos reuniões com prospects ou leads, que nós sentamos assim na mesa, e aí ele fala assim: "Sabe o tal do GPT? Sabe esse negocinho aí do GPT?" Aí a gente fala: "Sim, sim, sim, inteligência artificial, ok, ok. Então, eu quero colocar tudo, quero colocar todo o meu conhecimento lá dentro." Meu Deus. Bom, isso é uma boa ideia. Deixa eu verificar o que você já tem de mapeado, deixa eu ver o conhecimento que você já tem mapeado, deixa eu ver o que você já tem formalizado. Como assim? Você não quer colocar o seu conhecimento dentro da IA? Quero. Então, aonde que esse conhecimento está? Muitas vezes as empresas Aqui. não sabem sequer onde está o próprio conhecimento. E aí, não tem jeito, você precisa começar daquele trabalho básico, que é o quê? Vamos mapear o conhecimento, vamos formalizar o conhecimento, vamos Base de distribuir o dados. conhecimento internamente primeiro. Por quê? Perfeito. Veja, antes de ir para o cliente, que é a sua cara, que é aonde você está mais do que se expondo, principalmente nos dias de hoje, né? A sua equipe interna, ela tem total capacidade de fazer a curadoria dessa informação. Por Uhum. que não aproveitar o conhecimento formalizado e tácito? Para quê? Para unir essas coisas e fazer as correções. Criar a primeira versão desse bot, vamos chamar assim, interna. Por quê? Ah, uma boa sugestão. É, O vamos usar internamente para depois levar para o cliente. exato, porque vamos raciocinar. O que é?
um profissional de atendimento, um operador de contact center. Ele é um interlocutor. E esse mesmo interlocutor, ele tem dúvidas. Por que que ele não pode usar a IA que você quer disponibilizar para o cliente, Ele usar. ele mesmo? É a sua primeira prova de fogo sem você se expor tecnologicamente falando. Então, assim, você pode começar de diversas formas. Eu dei um exemplo só, mas assim, tem diversas estratégias que a gente pode pensar nesse sentido. Cara, você me fez lembrar de uma certa vez que eu fui chamada por uma empresa para fazer. Eles iam começar a atender o canal Reclame Aqui, e eu ainda estava na operação do Reclame Aqui. Eu fui para dentro dessa, era em Curitiba essa empresa. Fui para essa empresa, treinei a equipe, Aham. ótimo. Agora vamos fazer o Go Live. E no dia do Go Live eu estava lá e tal. Porém, num outro andar, eram 2 andares de empresa. No outro andar tinha 350 pessoas trabalhando, atendendo clientes. Falei: "Que esse pessoal está fazendo?". "Tá atendendo cliente na rede social, aqui é só rede social". Falei: "Caraca, Canal mais crítico, hein? canal mais crítico, 350 pessoas". Falei: "E qual é o principal motivo de reclamação do cliente na rede social de vocês?". E eles falaram assim: "Olha, o principal motivo é o bot". Aí eu falei Como assim? eu falei: "Será que é só eu que estou pensando que é então só tirar o bot para o volume de reclamações cair?". Aí eu falei assim: "Vocês já pensaram, de repente, de tirar ou melhorar essa questão do bot?". "Não, Gisele, esquece isso daí, que isso na empresa é fora de cogitação. Já ganhamos vários prêmios desse bot, o time de marketing já foi reconhecido, tem um monte de coisa em jogo, não dá para tirar, a gente tem que continuar do jeito que tá". Pergunto para você, o que leva empresas, às vezes, se sujeitarem a esse tipo de situação que eu estou falando de um caso bem real, mas bem exagerado, embora tristemente tenha sido real, que eu vi com os meus olhos, mas de modo geral parece que os executivos olham a tecnologia como: "Ah, vou implementar isso daqui porque, vai me dar visibilidade, eu vou ganhar pontos com a direção". E eu não sei se você concorda comigo, mas se confunde muito tecnologia com inovação. E será que tecnologia resolve todas as suas questões de inovação? Olha, excelente pergunta. Vamos pensar, respondendo primeiro assim, de uma maneira bem direta, clara e objetiva a sua pergunta. Eu acho que assim, falsa percepção de valor, eu acho que é um dos principais problemas dos executivos quando eh, não enxergam de fato qual que é o valor que a tecnologia está trazendo para ele. Vamos parar para pensar. Implementei uma solução de chatbot. Porque ela é bonita, porque ela é legal, é o hype do momento. Responde meia dúzia de perguntas. Caminho feliz, né? O cliente ele entra em contato com a gente só no caminho feliz? Muito Não, pelo contrário, porque se ele está no caminho feliz, ele não vai te ligar. ele nem vai racionar. Exato. Então, assim, ele não vai te acionar. Então, olha que dicotomia. É, eu coloquei a tecnologia para resolver um problema que muitas vezes não é o problema que o cliente está querendo resolver, e eu acho que eu estou abafando. Aí o que acontece? O cliente não é bobo, a gente precisa parar de enxergar nossos clientes Que o como cliente não robôs. vai perceber. Exato. Ele percebe, e você sabe o que ele faz? Ele muda de canal assim. Ele muda de canal assim. Você gastou muito dinheiro no seu chatbot. Parabéns, você colocou a tecnologia do momento. Mas você não validou com o seu cliente se isso está bom ou não. Aí o que que ele vai fazer com o seu chatbot? Ele vai parar de te acionar naquele canal E vai para outro. e vai para outro. Eu tenho um caso, sem É o citar caso dessa marcas, empresa. é o caso dessa empresa, muito provavelmente. Eu tenho um caso também, como cliente, tá? Porque isso é uma coisa interessante. Todos nós somos clientes o tempo todo. O tempo todo nós somos clientes. Então, quando eu estou criando uma experiência, a primeira coisa que eu tenho que perceber é, como cliente, me colocar no sapato, sabe? Eu tenho No mínimo a empatia, né. Será que eu gostaria? de receber esse tratamento? O ideal é que
pesquisa com o seu próprio cliente, mas se você ainda não tem possibilidade de perguntar para os clientes, né, ainda vai ser feita essa validação, o mínimo da referência é olhar: "Eu gostaria de passar por esse caminho como cliente?". Exato. E assim, eu tive uma experiência que foi mais ou menos assim, eu entrei em contato com a central de atendimento que tinha recém virado chatbot. E aí, um chatbot, olá, frases de empatia muito bonita, só que não se transformavam em realidade nas ações do bot. E aí o bot não tinha o serviço que eu precisava. Estava utilizando o canal do WhatsApp no momento. E aí eu, tudo bem, deixa eu falar com o humano. Para falar com o humano, você precisa ligar no 0800. Oh, meu Deus. Como assim? Não faz sentido. Não faz sentido. Quando eu estou modelando um processo de atendimento, eu tenho que entender quem é o meu cliente. Já lhe E se o cliente ele tem essa propensão de querer falar com o humano a qualquer momento, você tem que dar essa possibilidade para o cliente. Isso não é uma questão de debate, é uma questão que é óbvia. E o que é pior, você tira o cliente de um canal de custo mais baixo e joga ele no seu canal de custo mais alto. Quantas ligações telefônicas um operador pode atender? Uma. Quantos webchats, WhatsApp, esse mesmo operador pode atender? 4, 5, sei lá. Perfeito. Olha, você me fez lembrar de 2 players grandes, né, e que são hoje referências para o mercado, que é Amazon e Netflix. A gente teve a oportunidade de estar próximo deles e olha que coisa interessante, né? Os 2 têm essa mesma mentalidade. Se o cliente quer falar comigo, eu quero falar com ele. Então, Netflix, eles têm mais de 200 milhões de clientes no mundo. Imagina quantas ligações, quantos atendimentos eles devem receber. E aí, a pergunta que as pessoas fazem é: as pessoas ligam para Netflix? Ligam, gente. E muito. Entram muito em contato. Quer saber quando que vai ser lançado o próximo episódio? Por que que a série tal pausou? Que ele quer que volte a série. E também problemas de uso. O cartão não está passando, ou a TV não está funcionando. Isso também é comum acontecer. Mas, dito isso, a Netflix ela não tem o formato de URA no atendimento. Então, ela fala assim, se o cliente está entrando em contato comigo, nós já fazemos tudo para que ele não precise falar com a gente. Mas se ele está falando com a gente quer falar com ele. Porque eu não tenho a chance de falar com muitos dos meus clientes. Essa pequena parcela de clientes que quer falar comigo, eu quero entender o que ele pensa, o que ele sente, como que ele está usando o meu produto, qual que é a opinião dele. E de todos os dados, aí olha como a tecnologia é importante, né? De todos os dados captados no atendimento, eles geram números, indicadores, insights que vão retroalimentar a empresa como um todo. Vamos para a Amazon. A Amazon, da mesma forma, não tem um canal de telefone onde você entra em contato com a Amazon. Como assim, Gisele? Você deixa o seu número de telefone e a Amazon usa tecnologia. Olha, todas estão usando tecnologia, mas de que forma está usando, né? A Amazon usa tecnologia para fazer um callback para você, reduz o seu esforço, te deixa mais feliz, que você não passa por toda aquela esteira da URA, mas está usando tecnologia da mesma forma e talvez com o mesmo fornecedor até, né, que outras empresas. Então, você falando me faz muito sentido entender que a tecnologia ela precisa ser usada de uma maneira que sirva o cliente, não que impeça o cliente de falar com a empresa, né? Com certeza absoluta. E assim, pontos cruciais na sua fala. Primeira delas, aonde está o maior manancial de informações e dados do cliente? No contact center. Perfeito. Eu não preciso ir para fora, eu não preciso contratar grandes pesquisas, grandes Pesquisas institutos. caríssimas. Dentro de casa é só olhar o que o cliente está falando para mim. Se o cliente quer falar,
Hoje nós vivemos numa época que o cliente ele quer falar, é só você querer escutar, é você querer escutar. Então assim, a tecnologia, ela te dá todos esses mecanismos. A pergunta é, primeiro, você de fato quer escutar o seu cliente? Então tá bom. Então se você quer escutar o seu cliente, pensa no seu cliente, não pensa como o seu concorrente, ou a empresa A ou a empresa B está fazendo. Cria a sua experiência. Não existe essa regra do one size fits all, né, aquela solução serve para qualquer cenário. Você sem nós, isso está no nosso DNA, assim, de Brasil, nós precisamos nos adaptar, a gente gosta de se adaptar. É daí que vem toda a nossa cultura da Do adaptação e do acolhimento. acolhimento. Então, tá pronto para isso, tá aberto para isso. De verdade, não só em palavras vazias, mas de verdade. Agora, trazendo para a nossa realidade que você falou da cultura brasileira. Hoje você tem, como citar exemplos de empresas que tenham aplicado tecnologia. A gente está falando de Apple, de Amazon, Netflix, mas são às vezes até fora, muito fora, né, da realidade de muita gente, né, da grande maioria das pessoas que estão trabalhando com a experiência do cliente. Então, olhando para o nosso mercado local, Brasil, você tem casos de empresas que conseguiram aplicar tecnologia e gerar boas experiências para o cliente? Ótima pergunta. Nós temos diversos casos que a gente pode falar de implementação de tecnologia. A gente pode falar de clientes que criaram todo o seu processo de capacitação, comunicação e engajamento das equipes internas, clientes que implementaram soluções de automatização do processo de atendimento, canais digitais, CRM, mas tem um caso em específico, que é uma associação no Rio de Janeiro, que eles atendem os parceiros, os associados deles. E eles tinham um desafio. E essa empresa, eles já tinham um grau de desenvolvimento, de maturidade do conhecimento deles. Eles já tinham muito conhecimento Processo. e processo Hum. formalizado. Ou Hum. seja, ele já tinha muita coisa que estava escrita. O que que ele não tinha? Ele não tinha a tecnologia de entregar essa informação de uma maneira conversacional para o cliente dele, através de um canal de custo mais baixo, como por exemplo o WhatsApp. Então o que que nós fizemos com esse cliente? Nós pegamos essa base de informações, esse conhecimento que ele já tinha formalizado, encontramos quais eram os assuntos que existiam algum tipo de conflito, porque muitas vezes a gente fala, a inteligência artificial alucinou. Alucinou por Aham. quê? Ambiguidade, a minha pergunta aberta demais. Então o que que nós fizemos? Nós fizemos todo o processo de entender, olhar essa informação e alimentar a IA para que ela começasse a responder o cliente. Eles fizeram diversos testes e depois disso rolaram a primeira versão desse bot, né. E aí também com questões transacionais e também com opções, às vezes com os menus de opções, porque isso também é uma outra coisa, né. Eu não gosto de menus de opções, porque agora eu tenho que falar e a inteligência artificial tem que entender. Uhum, uhum. Tá, mas em que cenário? Qual que é o cliente que está chegando? Como que isso está acontecendo? Não é porque hoje nós temos IA e ela está realmente extremamente desenvolvida que ela vai ser a melhor solução para todos os casos. Às vezes você precisa fazer algo híbrido. Às vezes você precisa Perfeito. direcionar assuntos específicos e usar IA para as outras coisas. Então tem um pouco dessa sagacidade de implementação de solução É, porque você e pega trazer esses resultados. uma empresa que tem muitos produtos, Uhum. e perfis de clientes diferentes, ela precisa fazer um nível de triagem ali, né, mesmo que seja no conversacional, ela precisa triar para saber quem é aquela pessoa, certo? Claro, claro. E às vezes, algumas informações são complexas de você esperar a IA ela compreender o contexto correto. Às vezes você precisa guiar o cliente para ele trazer o contexto. A nossa comunicação, quando você olha transcripts e áudios de Uhum, conversas do uhum. país todo, de todas as regiões do país, você vai ver que
cada uma das nossas regiões Tem um perfil. tem um perfil diferente de como colocar. Parece que são vários portugueses É. dentro da nossa língua portuguesa. Palavras diferentes com o mesmo significado. Exato. E isso, para uma IA, esse tipo de ambiguidade, às vezes, é muito complexo. E às vezes você guiar o cliente para assuntos-chave, não para todos os assuntos, acaba fazendo com que o cliente mesmo consiga chegar no objetivo dele mais rápido. É isso. É Vocês entender o cliente. É só isso. Você falou e, de fato, né, tem palavras que têm significados diferentes no Brasil por região, que deve ser um baita de um desafio para alimentar isso dentro de uma inteligência artificial. E também eu me lembrei de um caso numa empresa que eu atuei, que nós enviávamos para o cliente um boleto, só que o boleto lá se chamava Sleep, Nunca ouvi ele esse chamava termo. de Sleep. Sleep. Nunca ouvi esse termo. Porque o Sleep ele era um boleto com um extrato do cliente, então era Ah, meio que uma fatura, vamos pensar assim, do cartão de crédito. E aí tinha uma região no Nordeste que quando eles iam entrar em contato para pedir o Sleep, eles falavam assim: "Meu olerite não chegou, eu quero meu olerite". Aí das primeiras vezes, né, os atendentes falam: "Olerite, esse cliente está ligando aqui por quê?". Depois que a gente descobriu que lá eles chamavam o Sleep de olerite, aí quando ele acionava, a gente falava: "Ah, é o boleto dele que ele está pedindo". entendi. Agora como a IA vai fazer isso, Paulo? Então, aí é que tá o ponto. E isso também é uma outra questão muito importante, né? O trabalho de você cuidar de uma IA, ele não é um trabalho que acontece uma vez na vida e Isso é acabou. importante você trazer. Esse é um trabalho que ele precisa ser continuado. Por quê? Primeiro, quem pergunta pode mudar a forma de perguntar, tem o contexto, tem a subjetividade, tem todas as características regionais que nós já comentamos, tem a própria resposta, tem o contexto, tem uma série de coisas. E muitas vezes, a primeira versão da IA que você coloca no ar, ela não está 100% tunada, não está 100% Redonda. redonda, configurada e pronta. Precisa ser mais refinada. Exato. E é por isso que quase todos os meses nós temos uma versão nova, das IAs. O que são essas versões novas? São os tunes, são as melhorias, são as melhorias que elas precisam acontecer. Então, se eu estou implementando uma inteligência artificial no meu negócio, eu preciso entender que eu vou implementar e vou ter que cuidar dela. Porque ela vai ter que precisar ser nós vamos precisar continuar treinando ela mais tempo, mais tempo, mais tempo e para sempre. Agora, bota isso na cabeça do empreendedor, né, porque o empreendedor fala assim: "Bom, vou contratar a IA", ou o gestor e fala: "Vai resolver a minha vida aqui", e esquece que ela tem um pós, né, ela tem a manutenção, é igual um carro que então você tem que fazer a manutenção dele ali. Agora, Paulo, para a gente trazer para o pessoal aqui que está ouvindo, entendendo que é algo importante para ser trabalhado, que é a inteligência artificial, como um potencializador da experiência do cliente, quais são os primeiros passos que você recomendaria para quem está olhando para o seu negócio e falando assim: nossa, eu não tenho nada hoje, o que que eu devo fazer para começar? Boa pergunta. Primeira coisa, é entender propósito. Qual é o propósito dessa IA? Eu estou colocando ela para fazer o quê? E se eu faço parte de uma empresa, eu não sou o dono da empresa, eh, qual é o indicador que eu vou mexer, que vai ser impactado, obviamente, positivamente, por essa IA? Entendi o que eu vou fazer e como que eu vou medir o que eu estou fazendo, porque não adianta nada você definir um objetivo se você não tem uma forma de controlar, certo? Senão é só desejo, não é projeto. Perfeito. Então, assim, entendi o que eu quero fazer e como eu vou controlar o que eu estou fazendo, depois eu vou entender quem é o cliente. Quem é o perfil desse meu cliente? O que que ele está Isso esperando? tudo antes de contratar uma ferramenta. Muito
muito antes de pensar em fornecedor. Ah, E ok. e pode parecer até contraditório o que eu estou dizendo, porque eu sou um fornecedor de tecnologia, mas gente, não dá, se você não sabe o que você quer fazer, se você não sabe como você vai chegar lá, não é nem como você vai chegar lá, mas como você vai estar medindo o seu caminho, qualquer caminho que você tomar vai ser bom ou vai ser ruim. Então assim, primeiro eu tenho que entender o que eu quero fazer, como eu vou acompanhando o que eu quero fazer, para quem eu estou fazendo, óbvio, quem é a pessoa que vai estar sendo impactada com isso, e depois, aí sim, depois eu vou avaliar. Eu tenho as informações, as APIs, os sistemas, as integrações, o conteúdo, o conhecimento para alcançar esse resultado aqui. Até esse quarto ponto, você está olhando dentro de casa. No quarto ponto, você já pode definir coisas do tipo: não estou pronto, preciso mapear conhecimento, preciso gerar informação, preciso ter APIs de integração. E antes de você falar da IA, você já está resolvendo o problema. Perfeito. E aí depois vem a IA. E aí quando você de fato tem uma IA, o fornecedor, o que quer que seja, aí sim o fornecedor, é qualquer fornecedor bem habilitado, vai conseguir te ajudar a olhar esse trabalho, essa lição de casa que você fez, para começar junto com você criar esse futuro desejado. É isso. Ou seja, se tiver processo mapeado, adianta muito caminho antes de contratar uma ferramenta. Fazer algo sem isso é loteria. Aí cada um sabe o que está fazendo. Não vou dizer que as pessoas não podem apostar, elas podem apostar, mas cada um sabe o que faz com o seu investimento, com a sua carreira, com o seu dinheiro, caso ele seja um empresário. Então, assim, se eu não tenho esses requisitos básicos, desculpa, é aposta, é loteria. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Eu particularmente não gosto de tomar decisões desse jeito, mas É na beira do precipício, né, Paulo? quase isso. Paulo, para a gente poder fechar aqui, estamos indo para o final do nosso podcast, né? Que a hora passa aqui, hein? Olha, voou, hein? Meu Deus, conversa boa é assim. Verdade. A hora passa que a gente não vê. Eu queria que você trouxesse sobre a temática de inteligência artificial especificamente. Qual o caminho ideal para as pessoas seguirem, para absorverem mais esse conhecimento? Você falou, né, de terra que tem muita informação. Qual é a informação que a gente tem que pescar que é ideal? Para quem é leigo no assunto, ele fica realmente perdido. Porque quando você abre o Instagram, ou você vê ali os vídeos, cada hora é uma IA nova que surge. Então, qual o caminho que essa pessoa segue? Nossa, Gisele, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque assim, a resposta que me bate na cabeça, que eu estaria mais tentado a te responder agora, seria assim: pega uma IA e pergunta para ela. Boa. Mas assim, Chat GPT? ChatGPT, como que eu faço para aprender IA, né? Mas assim, eu também não Uma boa acho. dica, gente. É uma dica, eu acho que é um caminho para você seguir, de fato. Usar a própria IA e já quebrar a barreira do: "Meu Deus, é o ChatGPT, meu Deus, é o Copilot". Qualquer pessoa hoje que tem Windows 11, já tem uma IA na máquina dele, que é o Copilot, ou o Gemini do Google, ou o Mistral, enfim, DeepSeek, tem um monte, né. Mas assim, o ponto aqui é exatamente esse, tem um monte, escolhe uma. Escolhe uma. Uma, não 30, não 10, não tenta aprender tudo de uma vez, que você não vai conseguir. E aprenda a fazer perguntas. O segredo da IA é como eu pergunto para a IA. Uhum. Então, assim, perguntar com substância. O que que eu quero dizer com isso? Dá o contexto do que você quer saber. Como você quer saber. Você setando um prompt, que é a forma que você pergunta para a IA, ela vai conseguir te responder de uma maneira bem assertiva. Então, assim, eu particularmente, eu aprendo IA com IA. E não só fazendo perguntas para ela, mas olhando também no próprio site da IA, lá no toda IA, toda IA ela tem uma FAQ.
essa FAQ não é só do uso da interface. Muitas delas te ensinam como fazer perguntas. Ah, que legal. Boa dica aí, ó. Então, assim, se eu for lá me dedicar um pouco, olhando a FAQ da empresa, como que a IA está preparada, como que essa IA responde melhor, qual a melhor forma de formatar perguntas para ela, você já vai começar a ter o caminho para conseguir se educar através de IA. E assim, a gente não pode se enganar. O mundo vai ser assim a partir de agora. O mundo vai ser assim a partir de agora. É um caminho sem volta, né? Nós abrimos a caixa de Pandora e agora não tem mais como voltar atrás. É aquela famosa frase, né, Paulo? Quem se antecipa, governa. Quanto antes você começar a estudar sobre algo que vai acontecer, você está se antecipando, você está se preparando. Então, não deixa para começar a falar do assunto dentro da sua empresa, para quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, quando a água estiver batendo, né? Quando o circo estiver pegando fogo. Minha provocação no C-Day desse ano foi o que você faz hoje que amanhã a IA vai fazer? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Para você repensar as suas atividades, o seu negócio, a sua empresa? Então, eu acho que é um bom caminho, né? Esse que você está trazendo e olhando para você, né? Sua autorreflexão primeiro. Porque não adianta a gente falar assim, vamos implementar uma IA na nossa empresa. Peraí, vamos entender primeiro como que ela ajuda a gente internamente, né? Para depois a gente querer ajudar o nosso cliente com a inteligência artificial. Acho que foi uma ótima sacada que você trouxe para nós aqui. E eu acho que quem está nos assistindo deve sim tirar um tempinho da sua agenda para começar a estudar o assunto, para você ter mais propriedade até na hora de tomar uma decisão. Que ferramenta contratar? Quando fazer? Paulo falou de objetivo. Qual o objetivo se você não se aprofundou no assunto? E muitas vezes você vai perder tempo, dinheiro, se não tiver feito essa análise planejada com antecedência, né, Paulo? Paulo, para quem está aqui nos assistindo, quais são as suas considerações finais para quem quer mergulhar nesse assunto de tecnologia, inteligência artificial, experiência do cliente? Deixa aqui a sua mensagem para o nosso público. Bom, primeiramente, muito obrigado, tá, Gisele, por esse tempo. Foi engrandecedor, foi bem legal a conversa. Não vou negar que antes eu estava com aquele medinho, friozinho na barriga. Pelo amor de Deus, a Gisele é uma referência nesse mercado, né? Passou, Então, né? Passou. foi passando. Muito obrigado por isso, pela sua gentileza, tá? Dessa nossa conversa. Eu que agradeço de você De estar aqui verdade com a mesmo, de gente. coração. E assim, eu convido a todas as pessoas que estão nos assistindo agora, a conhecer um pouco mais da XGen. Por quê? Porque lá nós não temos todas as respostas. Não temos. Nós temos muitas perguntas, nós temos muitas dúvidas. A gente quer aprender com vocês. Então, se vocês estão dispostos a aprender conosco, a como melhorar o seu processo, toda a sua tratativa com o cliente, vai ser um grande prazer. A gente está desbravando isso em conjunto, tá? Nossas redes sociais devem aparecer em algum lugar aqui, né? Vamos colocar. Uhum. Desse nosso bate-papo, mas acessando o nosso site www.xgen.com.br, lá vocês vão conseguir ter todos os encaminhamentos, todos os canais. Vai ser um prazer estar conversando com vocês. Paulo, e para falar com você, canal de Instagram, LinkedIn? Instagram, LinkedIn, WhatsApp, ligação telefônica, sinal de fumaça, tem vários pontos de contato. Fax? Fax, não tem problema. Vou preparar um robô de fax logo, logo. Oh, coisa boa, Aí, ó, viu? só para relembrar, gostei da ideia do fax. Momento nostalgia. Exato. Mas eu acho que os meus dados também vão aparecer em algum lugar. Vão. Mas se você quiser deixar o seu arroba, eu acho que é legal. Boa. O meu arroba é pforquito, P de pato, FORCHITO. Lá vocês me encontram no LinkedIn, Instagram, Facebook. Todas as minhas redes basicamente têm a mesma indicação. O mesmo ID. Muito bom, Paulo. Quero te agradecer por esse episódio aqui. Nós temos esse compromisso, né, de desvendar
temas relacionados à experiência do cliente para os nossos seguidores, o nosso público, para a nossa audiência. E a gente vem fazendo isso com parceiros como vocês, né, que se dispõem a trazer o conhecimento de vocês aqui e com certeza acreditar que esse conhecimento pode ser útil para quem está nos assistindo. Vem muita coisa pela frente ainda, né, Paulo? Tem muita coisa que a gente vai fazer em conjunto, que vocês vão poder conhecer mais, mas a gente não vai soltar spoiler não, né? Por enquanto, sem spoilers. Sem Mas coisa spoiler. boa vai vir, hein? É, coisa boa, gente, para melhorar a experiência sempre, né? Que é o nosso propósito aqui. Paulo, muito obrigada. Obrigado. Você será sempre muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Quero agradecer a todos os nossos internautas, quem está nos assistindo, a nossa audiência, e nos vemos no próximo episódio. Valeu, Paulo. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.